Nunca cheguei nessa parte, mas chegou o momento, gente, de quebrar alguns tabus aqui na internet, aqui no canal mesmo. Familiares, boyzinhos, contatinhos, alguém que eu já peguei, eu tenho interesse em mim, não assistam. E se você for conservador também, fecha o vídeo. E eu não vou avisar 2 vezes, vou falar. Seja bem-vindo ao nosso canal, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. A humilhação de ficar, não vou usar o termo exato que ela usou, porque, para evitar problema aqui no canal, mas segundo uma moça, uma youtuber, foi uma humilhação que ela passou. Se ela pudesse, ela tinha parado na hora. E depois, quando ela vai para o vídeo dela, para poder comentar, para poder falar, ela fala assim, ó: se você é assim, você sai da sala. Se você é assado, você sai. Se você, sabe? Conservador, tá? Não é nem assim, tá? É uma questão de ser conservador, se não quer ouvir. É a questão de, poxa, cadê os princípios básicos de moral humana? Aí ela vem falar assim: olha, eu nunca falo sobre isso, eu conto sobre nossos rolês. E aí ela vai falando, os rolês são os namoros, que não são namoros, são relacionamentos que ela, pelo mundo afora, que elas fazem. E aí ela fala: não falo sobre isso porque nem todo mundo está preparado. Nem todo mundo está preparado. E aí meninas novas, sabe, falando de ficar com vários outros homens, como se isso fosse maravilhoso. A gente vai falar desse assunto aqui nesse vídeo, então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você ajudar a impulsionar essa mensagem e fazer com que ela chegue o mais longe possível e alcance alguma outra moça, alguma outra mulher, homens, para que todos nós venhamos tomar conhecimento, tomar consciência da realidade. Nem todo mundo está preparado. Não é só uma questão disso, é uma questão de que a gente age e existem consequências e algumas orientações, porque é isso que essas pessoas, essas meninas novas, hoje não sabem diferenciar. E vou falar mais especificamente para as meninas. Não sabem diferenciar uma orientação de uma crítica. As pessoas falam: olha, cuidado com o que vocês estão fazendo, já saí com essa pessoa, vocês estão em outro país, cuidado. As pessoas estão orientando, alertando. E essas meninas, elas já pensam que tudo é crítica. Não está preparado. Elas estão preparadas, então elas são mais vividas, mais experientes, conhecem mais a vida do que a própria realidade de várias pessoas que já se estrumbicaram, que nem estão mais aí para contar o que aconteceu. Pois é, mas elas acham que essas pessoas estão criticando e que não estão preparadas. E quando elas falam isso, elas estão dizendo que sim, elas estão preparadas para fazer todo o tipo de coisa que não deve, só pode, Então a gente vai assistir o vídeo agora e depois a gente vai pensar um pouquinho sobre ele. Queridos, é bem grande, isso aí a gente tem que falar. Bom, a gente tava lá na casa dele pra viver romance mesmo. Eu vou falar, acho que nenhum outro vídeo de date errado eu falei sobre o sexo. Eu acho que eu nunca cheguei nessa parte, mas chegou o momento, gente, de quebrar alguns tabus aqui na internet, aqui no canal mesmo. Muitas coisas eu filtro, não conto na internet, porque eu sei que nem todo mundo tá preparado. Então eu já aviso nessa parte do vídeo. Familiares, boyzinhos, contatinhos, alguém que eu já peguei, eu tenho interesse em mim, não assistam. E se você for conservador também, fecha o vídeo. E eu não vou avisar 2 vezes, vou falar, hein. A pauta é transar em outro idioma. Eu sempre falei isso pra vocês, que o brasileiro tem mais pegada. Isso aí é um fato. Latinos também, no geral. Mas teve uma coisa que eu nunca falei. Eu já falei em live, na verdade, mas eu nunca falei aqui no canal, que transar em português é infinitamente melhor. A gente tem umas palavras boas, um vocabulário mais extenso, faz sentido. Em inglês, a maioria das vezes é fuck, babe, só isso. Só isso que eles falam. E pra piorar, tem um negócio que eu quero morrer quando acontece. É quando eles metem no meio um mami, um papi. Fala uns negócios desses pra mim, gente, eu já fico assim, ai, meu Deus, que horror. Tem gente que não liga. Eu acho péssimo. Porém, tem vez pra mim que é
extremamente broxante. E aconteceu com esse cara, infelizmente. Gente, tava tudo certo. Tipo, ele beijava muito bem, tava incrível. E aí, do nada, esse homem vira pra mim e fala: fica de perito. Eu fiquei assim, ó. Que eu não tô entendendo o que você tá falando. Ele vai de perito. Aí eu falo espanhol, né? Perito, cachorro, gente. Não tô entendendo. Imagina você no meio da situação lá, você tá pegando o cara, tá bom gostoso. E aí ele lança uma dessa, fica de perito, e você não sabe o que significa. E o que é perito, gente? Pero é cachorro. Perito é tipo cachorrinho, filhote. É essa a tradução, vamos dizer assim. E é o famoso e gostou de ficar de 4, mas perito, Brasil. Ficar de cachorrinho. E eu sou uma pessoa pensante, então depois que eu entendi o que ele falou, escutei, absorvi, traduzi, eu não conseguia parar de pensar nisso. Eu tive que segurar o riso. Olha que situação horrível. Tive que me concentrar, mas na minha mente ecoava ele falando perito pra mim, pra eu ficar de perito. Quase que eu falei pra ele, cancela, vamos parar. Nada a ver, fica quieto, melhor não falar nada, fica quietinho. Foi sofrido, tá? Tem gente que não liga, tem gente que inclusive acha sexy a pessoa tá falando em outra língua. Eu acho legal quando eu não entendo nada. Eu tenho outras histórias dessas, que se vocês quiserem eu posso me expor aqui e contar pra vocês, porque acontece muito e não é falado, gente. Não é falado. Isso aí, tipo assim, é o básico da pessoa solteira que vai pra outro país, você vai ter que lidar com esse tipo de coisa. Tirando isso, não aconteceu mais nada errado. Eu dormi super bem nessa noite. Vamos ficar até aqui, nesse pedacinho. Aqui já dá pra gente tirar algumas lições preciosas para a nossa vida. Deus nos dá total liberdade para escolher, mas não retira as consequências. Liberdade sem limites são cadeias, e tem muitas pessoas que entram nessa condição e depois vão pagar o preço da segurança pessoal, porque essas pessoas estão saindo, estão em outros lugares, sim, preso do desconhecimento de outro país, das regras desse país. Aí você vai encontrar maus entendidos, barreiras, tem a questão linguística também, situações embaraçosas e até mesmo hostis. Tem essa questão de que porque a pessoa não sabe das coisas, ela acaba violando leis e costumes locais e criando uma série de outros problemas. E essa questão de ter múltiplos relacionamentos, é isso daqui que está acabando, quer dizer, está no seu país, entra nessa roleta russa, sai do seu país, vai trabalhar em outro país, entra nessa mesma dimensão, porque elas viajam de país em país gravando vídeo, pelo menos é isso que eu entendi do canal, e aí interações íntimas com estranhos, e vão para a condição de aguentar situações embaraçosas. Durante o vídeo, ela vai contando, ela vai falando de vários relacionamentos que ela já teve, em vários lugares por onde ela passou, e vai citando, assim, deixando um caminho de situações embaraçosas, onde ela se mete, essas pessoas, se metem em situações, muitas vezes depois, não estou dizendo ela diretamente, até abusivas. Situações constrangedoras, ela cita vários só nesse vídeo. Então, isso que ela fala aí, esse daí foi estranho ficar com o outro, né, transar com o outro, numa outra língua, porque quando ele falou essa palavra, eu fiquei imaginando o cachorrinho. Quando eu saí de lá, me dou de cara com um cachorro, aí eu já pensei que o cachorro já estava olhando para mim e pensando coisas a meu respeito, porque há um impacto psicológico dessa condição de você ter esses múltiplos contatos e permanecer na solidão, desconexão com as pessoas, falta de permanência, mexe com o nosso emocional, porque a mulher precisa de segurança. Então, automaticamente, o inconsciente dela vai estar sempre como aquele imã, forçando para voltar para o ponto natural, onde ela não tem nenhuma segurança e sente a insegurança, sim, sente essa condição de vazio muito forte, porque entra num estado de viver esse tipo de situação por um longo espaço de tempo. Então, por um longo espaço de tempo, a tua mente quer segurança, quer um relacionamento que te dê a sensação de segurança, e ela passa ao contrário, um longo espaço de tempo com a sensação de insegurança. São pessoas que
igual ela, que fica num lugar aqui, outro lugar lá, não tem nenhum relacionamento nem com amigos. Então, esses amigos também são amigos distantes, são pessoas que não criam vínculos nem em relacionamentos íntimos, nem em relacionamentos periféricos, que são a questão de conhecidos, amigos. Isso traz um terrível risco à saúde mental e a gente encontra hoje várias mulheres com uma série de problemas e transtornos. Aí você vai dar nome de histrionismo, hibristofilia, borderline, narcisismo, bipolaridade, explosões de ira, histeria, cólera, depressão, síndrome do pânico, todas essas psicoses aí somadas, né, uma somatória de patologias e distúrbios dentro. Por quê? Porque isso traz problemas à saúde mental. Fora o risco mesmo, esse cara mesmo que ela conta aí, que ele falou isso, ela foi para um lugar com ele que só pela misericórdia de Deus, o cara levou ela para o meio de um mato. Você vê, nossa, que coisa mais estranha. Reclama de se relacionar com o marido dentro de casa, numa caminha gostosa, ar-condicionado, tudo bonitinho. Aí vão, né? Quando para os melhores lugares, para os motéis, onde você não sabe quem dormiu naquela cama, que tipo, e quem dormiu ali, né, cheios de demônios, o mais normal é essa condição, é a condição espiritual do qual o lugar é mantido. Um motel, ele é cercado por demônios. Ah, mas tudo é demônio. Sim, porque tudo é mundo espiritual. E aí a gente dá lugar ou não para o demônio na nossa vida, mas o que a gente tem experimentado é um endemoniamento coletivo. As mulheres sem pudor, vulgares, sem moral, boca suja, o tempo inteiro falam coisas que levam tudo para o lado sexual. Não pode ver o outro comer uma fruta, que já leva tudo para... Tudo vai para essa direção, porque estão viciadas em sexualização, em erotização, em lascívia, em cobiça, que são o quê? Males, são problemas. E o mal é mantido por anjos de Deus? O mal é mantido por demônios. Então, sim, quando nós fomos intimidados e constrangidos a não falar em demônios, é porque o demônio não quer que avise, não quer que fale, porque quanto menos você falar, menos a pessoa vai saber e mais ela vai se afundar no pecado. Então tem riscos à vida de todas as formas, risco à dignidade, à moral, à segurança. A pessoa vai entrar num caminho terrível. Por essas daí, a gente está falando por essas daí? Não. A gente está falando por aquelas que ainda não entraram nisso. Os pais têm de ser pai das suas filhas, mesmo que suas esposas os tenham colocado para fora de casa, sejam pais para suas filhas, orientem suas filhas, falem com elas, sejam sacerdotes das suas filhas, porque o mal que está instalado hoje para essas pessoas que já afundaram é consequência em cima de consequência. Mas a gente pode ajudar a um outro que ainda não caiu no abismo a não cair. A Bíblia diz em Romanos 6, no versículo 12, não reine o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer às suas concupiscências. Não deixa o pecado dominar você, porque aí você vai ter de estar justificando algo que não tem justificativa, que é o mal dominando a sua vida. Nesse tipo de atitude não tem nada de bom. Depois um cara pega uma menina dessa, ela é muito legal, ela é uma pessoa excelente, ela mudou, pega ela e leva para dentro da sua casa, carregando toda essa bagagem, porque sim, Deus perdoa e Deus esquece, mas as consequências daquilo que a gente fez vão acompanhar para o resto da vida. O impacto psicológico fica, a bagagem também espiritual também fica, a desconexão com a realidade, os problemas emocionais também vão ficar, todos os riscos que ela assumiu vão estar na vida delas e você vai trazer para a sua. Tem de ser uma pessoa
que não tem nenhum respeito por si mesmo, que não se dá nenhum valor para aceitar um tipo de condição e trazer um tipo de pessoa dessa para a sua própria vida. Tem de ser igual a isso daí ou pior, porque aí é uma troca de demônios. A pessoa já não sente mais nem a diferença espiritual da condição de vida mais que ela está envolvida. Olha, o que você acha desse tipo de atitude, desse tipo de formação que a gente está tendo hoje para as mulheres e elas influenciando outras mulheres, o que é pior? Deixa aí seu comentário e não sai daqui sem conhecer o material que a gente tem. É um material para abençoar a sua vida, transformar você de modo espiritual, para que você possa se transformar de modo pessoal e mudar a sua realidade. Quebrar armadilhas do inimigo montadas para destruir a sua vida. Esse material pode te ajudar e muito. Ele está em livros e no Seja Membro. Está em forma de 2 treinamentos poderosos. Vão te ajudar muito, vão te levar para dentro da palavra de Deus e te dar um outro olhar para a realidade e para o seu potencial. Olha, que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe.